Caça é o tipo do K-drama que veio sob medida para provar por A mais B que na Dramaland não existe somente romance fofinho e histórico. É um K-drama de ação, porrada e muita violência, de verdade, gente, olha, de verdade, que estreou lá em junho de 2023 e eu e a Nunavik em julho já tacamos o NunaCast falando sobre esse K-drama Cães de Caça, que agora, talvez agora em 2026, nós estamos praticamente no final do ano, pelo menos na hora que eu estou fazendo esse podcast, vai ganhar uma segunda temporada. Então, se você gosta do gênero ação, aventura e, enfim, né, aquele tipo que você sabe, não é romance, não é histórico, é de ação, tem palavrão, tem violência, de cair o queixo. Então, olha, não é por causa disso que é ruim, gente, não, muito longe disso. É muito bom dentro do gênero que é explorado. Então, o trabalho ali do Woo Do-hwan, que vai muito, muito além da beleza, e também do Lee Sang-gi, que também é o parceiro dele nessa história. Então eu e a Vicky falamos bastante sobre Cães de Caça, e vale lembrar que esse foi um dos últimos trabalhos da Kim Se-yeon, que infelizmente faleceu em 2025. Então eu deixo aqui a minha homenagem a ela, que ela também fez um trabalho excelente, excepcional nesse K-drama. E, enfim, esse K-drama conta a história de dois boxeadores que vão a se vingar de uma gangue que empresta grana lá pro pessoal da cidade e fica cobrando de modo abusivo, e eles tentam salvar realmente o dia de todos no geral. Então é amarrado com muitas cenas de ação, não é só isso, tem uma história muito legal. Então eu recomendo que você assista Cães de Caça, ainda dá tempo, antes da segunda temporada, e você vai saber tudo isso que a gente achou depois da vinheta. Fica no play aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, você e você! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Começamos mais um NunaCast. Sim, estamos juntos para falar dessa vez de Cães de Caça. Eu sou a Vicky. Você que está aí nos ouvindo, saiba que vamos falar da série inteira. Espero que você tenha visto esse K-drama lindo da Netflix. E eu tô aqui porque, imaginam, né? Nós vamos um elenco lindo encabeçado pelo meu lindíssimo, supremíssimo, UTT, Woo Do-hwan. E para isso, não estou sozinha, vou falar com a minha coleguíssima, companheiríssima, Súria. Oi, Súria, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem está falando aqui é Súria, esse NunaCast, só que não perdeu o hábito da abertura, apesar que a Vicky já falou. Mas vamos lá, vamos falar de Cães de Caça, esse K-drama de porradaria e bombas e mais um monte de coisa, pra mostrar que a Dramaland não é essa coisa fofinha, tem coisas bem legais aí de aventura e coisas para o público masculino também. Sim, é o Marada que tá assistindo, sabia? Você aí que está nos escutando, eu teve um monte de gente que eu comentei, você tá assistindo Cães de Caça, não sei o que, nossa, você tá vendo? Parece violento. Eu falei, sim, tem o Do-hwan, como que eu não vou ver, pelo amor de Deus? E é muito bom, eu gostei demais, independente da violência, gostei muito, porque eu acho que tinha a ver, né, também como eu tenho comentado, se você tá falando de dois boxeadores que precisam trabalhar pra agiota contra agiota, não tem como ser fofinho, né? Ia ser pesado mesmo, né? Não que as pessoas tenham que esperar, já entrar pensando que fosse fofinho, mas a gente vê por aí, nós lidando com o público em geral de K-dramas, que muita gente pensa que só vai ter fofura na Dramaland. Mas aí a resposta dessa mulherada era, meu pai tá assistindo, ou meu marido tá assistindo, ou meu irmão tá assistindo e tá amando. Aí eu falo, vai lá e vê também, porque vale a pena. É muito legal. Às vezes tem um nível Tarantino de violência, mas eu não consigo imaginar que não pudesse ser assim, né? Para mim é inimaginável pensar que não fosse ter violento. E vou te dizer, até achei pouco violento no sentido de aquela violência agiota cobrando o preço dele, né? Eu acho que tem uns 4 momentos, talvez, você fala, e dá aquele... A maioria é soquinho. Soquinho tem filme de cinema americano desde sempre. Esses momentos, eu também percebi. Eu também percebi alguns desses que eu confesso, né, que aí pode ter gatilho, aí se alguém tem esses problemas, essas cenas com um pouquinho mais de sangue, então fica a dica, né, prestem atenção na classificação indicativa, dê uma lidinha lá, Netflix eles são legaisinhos, eles escrevem lá
a censura. Não é bem censura, né? Classificação Censura, indicativa. classificação Censura indicativa. que a gente falava É antigamente, 16. censura 16 já de costuma ser uma coisa 16 bem. anos. Porque o 18, eu acho, pra esse gênero já daí seria um negócio mais pesado, né? Mas acho que 16 tá bom. Acho que a galera já joga videogame, já deve estar acostumado com esse tipo de cena. Mas tem gente que é mais sensível. Então, né, gente, por favor, né? Prestem atenção. Depois não vão lá na rede social e falar assim, eu não gostei porque tem violência. Gente, tá avisado ali, né? Tá bem avisado. avisadinho. Você quer ver só por causa do Don Juan e do Lee Sang-gi, vai fundo, mas tá avisado. Não diga que foi pego de surpresa. Aliás, nas fotos só tem um menino lá em luva de boxe. Acho que a pessoa perdeu a luva de boxe olhando o menino sem camisa, né? Deve ser. Só pode ser isso. Como que passa despercebido daquele trailer? Só tem soco, só tem porradaria e a pessoa então não assiste o trailer, só vê a foto. Mesmo a foto, ele está sem camisa com 2 luvas de boxe, os 2, aliás. Então, eu acho difícil perder esse dado. Você tem que estar com muita vontade de perder esse dado. Mas vamos falar sobre o que realmente é, né? Cães de Caça fala de 2 boxeadores, um deles uma promessa incrível da Coreia, tem lá um prodígio, tem tudo para ser o grande boxeador do país e precisa, por N cargas d'água, trabalhar pelo bem das próprias pessoas em torno dele, aqueles que ele ama, principalmente a mãe, né? Nominalmente a mãe, contra um bando de agiotas que estão contra outros agiotas e tem ali ainda outros inimigos agiotas. O negócio ia ser pesado, né? Eu percebi, né? Eu até a gente foi atrás da informação de quando foi filmado esse drama. Foi um pouquinho depois do auge da pandemia, e eles mesmos ali colocando esse tópico em pauta, que eu achei muito corajoso. Realmente, eu confesso aí que eu falei, gente, falar sobre pandemia numa época de pós-pandemia, podemos dizer assim, acho que não tem pós-pandemia, né? Acho que a gente ainda tá vivendo essa experiência de usar máscara, né? Ter que sair de casa com máscara, se proteger, tentando se recuperar do baque que foi, né, financeiramente para todo mundo, e colocar esse tópico em pauta numa história. Acho que é a mesma coisa que, sei lá, a gente falar da Segunda Guerra Mundial no filme, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, né, é um negócio muito recente para a história da gente. Então eu achei bem corajoso, eu acredito que sim. E você, Vicky? Eu achei legal como tópico secundário, assim, um pano de fundo legal, porque realmente foi feito bem depois, já que se o Don Juan entrou no exército depois do Rei Eterno, que significa mais ou menos, acho que foi julho, no máximo setembro de 2020, quando ele saiu, ele ainda foi se preparar para poder fazer a série. Então é depois já do forte da pandemia, né? Mas eu gostei de, por exemplo, aqueles momentos em que o cara podia usar da força dele, da influência dele, para falar por que os meninos que estavam na sala de espera não estavam de máscara. Mas eu também acho, porque da Coreia, eu acho que eu já vi umas 3 ou 4 séries que se passavam no meio da pandemia, eles arrumam sempre um motivo para poder tirar a máscara. Então, sabe, porque realmente você vai ter um déficit absurdo para um ator ter que fazer uma cena inteira de máscara. Não tem como você passar emoção, não tem como você transmitir a voz de maneira clara, porque a gente presta muito mais atenção, não tanto ao auditivo, quanto à leitura labial, por menos que a gente fale, consiga fazer isso. A maioria das pessoas presta atenção nisso também. Então é um canal forte da entrada da informação pra gente, é a pessoa mexendo a boca, né? Então, no nosso caso, a gente vai ver dublagem, mas os coreanos teriam que ter visto a boca. Então você tinha trocentos motivos para tirar a máscara, que nem Irmãs Revolucionárias, também se passa no meio da pandemia, foi filmada no meio da pandemia, mas, nossa, toda hora tem motivo. Eu até acho engraçado que eles saíam de máscara e com aquela correntinha, que nem aqueles óculos que a gente tem que manter no pescoço, você vê a galera quando é óculos para perto, então fica naquela correntinha, eles tinham a correntinha para máscara, mas peraí, se você tem que ficar de máscara, para que a correntinha? Né? Porque eles ficavam tirando, não é à toa que a Coreia foi um dos maiores números de vítimas de Covid, tanto de mortes quanto de casos, porque eles usaram assim, do lado de fora eu uso, do lado de dentro eu tô conversando com a pessoa, eu vou lá e tiro, não sei se a pessoa tá doente, gente. Tô num ambiente fechado, pelo menos na Dramaland, a Covid foi tratada de uma maneira bastante negligente. E eu achei que no Cães de Caça também um pouco, porque as pessoas entravam e tiravam a máscara. Tá, não tem como, de novo, fazer uma cena com uma pessoa usando máscara o tempo todo. Mas é legal ter feito esse pano de fundo. Happiness, foi filmado ainda na época que estava no auge também.
Mesmo Sim, falando foi logo depois, né? Então faz sentido. Sim. E lá eles tomaram todas as medidas, né, de proteção, usando máscara, etc. Mas ali era porque ainda estava no auge. O tópico do drama, apesar de ter um pós-pandêmico, não era para mostrar. Eu gostei, no fim das contas, acabei não falando por que eu gostei de Pano de Fundo, porque eles usaram muito para mostrar que ela interrompeu o sonho de todo mundo, né? Sim. Eu queria fazer, mas veio a pandemia. Isso eu acho que as pessoas ainda não usaram de maneira oportuna. Eu tenho a pandemia como pano de fundo porque estava ali. Mas eles falam várias vezes, eu queria fazer isso, mas veio a pandemia. Eu queria fazer aquilo, mas veio a pandemia. Eu e minha mãe estamos no café, mas o café teve que fechar porque estava na pandemia e a gente não conseguiu lidar com entregar todas as, né, fazer entrega, fazer o delivery, que foi o que derrubou muitos. Eu conheci vários restaurantes aqui em São Paulo que fecharam porque não quiseram partir para refazer uma estrutura para fazer só entrega por aplicativo ou que seja por telefone. Então, esse ponto eu achei muito legal. De várias coisas que a gente vê, quem gosta de Coreia sabe muito bem o quanto a pandemia atrapalhou a carreira de muita gente e vários projetos que eram para ser feitos. Mas, eu te pergunto, Súria, você achou Cães de Caça um bom produto? Uma série legal? A gente brinca de a gente falar do nosso lindíssimo, né, do Woo Do-hwan. Você falar sobre a beleza somente de um ator é desqualificar o trabalho que ele está fazendo ali, né? Acho que é só uma consequência do DNA aí que é muito bem visto. É verdade. E no caso do Woo Do-hwan, e aliás, nos dois meninos também, a gente vê que o trabalho ali é complicado, porque além de ter o trabalho da interpretação, que teve cenas belíssimas, não, falando a parte não da bela cena, né? Porque teve cenas violentas ali que exigiam bastante do ator, mas belíssimas no sentido de atuação mesmo. Você vê que exigia muito. A Vicky, a atriz, ela vai confirmar o que eu tô falando. Você gritar numa cena, você está em pânico numa cena. A cena dele com a mãe dele tinha uma carga de emoção muito forte. Agora, uma curiosidade geral, as pessoas muitas vezes não sabem que a cena, dependendo, pode levar, sei lá, 2, 3 minutos, e aquele ator pode ter feito aquela cena por horas. Então, aí que tá, não é somente por o cara ser bonito, ou por ter boas cenas de ação, é pelo conjunto mesmo. Sem dúvida, eles dois fizeram um trabalho incrível, o elenco todo é muito bom, os vilões são incríveis, gosto demais deles. Sou particularmente fã daquele cara que era o Sushi Man lá, que era um dos asseclas do vilão bonzinho, vamos chamar assim, que era o da cadeira de rodas, né, o terror, que é o Che, né, o Sr. Che, tudo era o Sr. Che. Aquele cara, eu sou muito fã dele, desde sempre, ele sempre me chama atenção, apesar de sempre fazer coadjuvantes, eu gosto bastante do trabalho dele. Mas o que eu quero dizer, eu perguntei porque assim, eu fiz uma brincadeirinha, que eu até fiz uma anotação aqui, que eu gostaria que a série não fosse tão boa, que era só pra ficar olhando pro corpão dos dois, né? Mas não, a série é muito boa e você tem que prestar atenção, você tem um plot lá pra acompanhar, porque senão você perde e vira só pancadaria. E não aliás, raramente o interesse, né, a intenção da Coreia, fazer só aquilo, só o romance, só a pancadaria, não tem só isso, né? Acho que é talvez por isso que a maioria das pessoas, uma vez que mergulha, vai só mergulhando mais fundo, não tem como ficar só, eu vi esse, ou eu vi aquele. A hora que você pega aquela série, aquele drama que te faz apaixonar, aí você mergulha de uma vez e quer saber tudo, inclusive enquanto não aprender a fazer comida coreana e falar um pouco de coreano, a gente não para, né? E ouvir um pouco de música e assim vai. Mas que seria muito mais fácil ter sido uma coisa mais palatável, só assim, bobinho, né? A coisa, como chama? A profundidade de um pires, teria sido mais fácil. Mas não é o que acontece, os dois realmente têm... Eu vou falar os dois porque são os personagens principais, talvez os 4 que seriam eles e os 2 vilões, né? Que arrasaram, gente. Poucas vezes eu vi um vilão tão vilão quanto o Myung-gil, né? Que é o vilão que corta o rosto do Gonu. Aquilo lá pensa com carinho pra ser vilão, né? Aquele sonha, aquele negócio de colocar as faquinhas na ponta as lâminas na ponta do sapato. Você fala, ai, gente, você tá... É requinte de crueldade isso. Você pensou, você acordou de manhã falando como eu posso ser pior hoje, né? Sabe, umas coisas. Ele e aquele grandalhão lá, o Inbom. Gente, que aquilo. Esses dois gostam. Violência, assim, é o mote dos dois, né? Foi bem o que você disse anteriormente aí. Eles são gente boa, né? Eles não estavam envolvidos com nada, né? Foi aquela onda de consequências que foi
colocando eles nesse tudo. E o personagem do Juan é uma graça. Total, ele é o herói da vizinhança. Ele é um lindo. É aquele. Faz a gente torcer por eles, né? E principalmente Sim. pelo Gono. Ele é muito. Ele é um doce, né? Ele tem os princípios dele, ele bate pra se defender e depois chora. Porque onde se viu, eu bati nessa pessoa. Eu não sou disso, como ele fala, eu não sou um cão de caça. E o Woodin, por ser simpático, né? O Woodin é muito simpático. Você fica torcendo por esses dois, por causa disso. Eu não pensei no romance, gente. Eu pensei, né, Vicky? Eu acho que eu não comecei aí pensando no romance, mesmo porque a menina que tá no começo, ela também é da boa, da pancada, né? Ela Da fez. pancada. A história dela também é bem colocada. Apesar que eu achei ela um pouquinho antipatinha no começo, né? Do jeito que ela tratou os meninos ali, mas a gente sabe que era uma condição extrema. Bastante. Eu acho que até teve uma dica aqui, outra lá, de que ia ter alguma coisa, cada vez com um, inclusive. Eu acho que se eles fossem investir, precisaria de mais episódios. Vai ter romance, vai ter até talvez triângulo amoroso, mas eu acho que ia atrapalhar mil coisas. Do tipo, ia colocar um contra o outro se tivesse um triângulo amoroso. Segundo, não era a ideia. Não acho que tem. A ideia não era focar em romance nenhum. Não precisava de mais episódios, se você for pensar nisso. Ia precisar ter, porque tem que desenvolver esse negócio. Mas eu acho que eles deixaram uma diquinha aqui, outra lá, de que talvez pudesse acontecer alguma coisa. O negócio é que a gente vai ter que entrar nesse assunto, né? A gente teve um problema com a atriz, né? Com a Seron, que fez a mocinha. Ela se envolveu num acidente de carro, ela estava dirigindo embriagada, e eles tiraram ela da série, acabou. No Webtoon a coisa continua, o que me faz pensar que pode sim haver uma segunda temporada, já que, outro dado muito importante, não sei se todo mundo sabe, se bem que nós no momento K-Drama divulgamos pra caramba, que foi que a série ficou alguns dias no primeiro lugar na Netflix no mundo. A mais assistida no mundo durante alguns dias. Ainda está no top 10 Brasil, pelo que eu olhei ontem, parece que estava em 8º lugar. Já ficou muito tempo no 3º lugar, chegou no 1º, aí depois ela continuou indo e voltando, descendo no top 10 lá. Acho que ontem estava em 8º ou 9º lugar. Eventualmente vai sair, é claro, mas muito legal saber que a série foi 1º lugar no mundo, principalmente quando se trata do meu ator favorito. E eu tô, né? É óbvio que eu fiquei super orgulhosa. Mas, com esse sucesso todo, eu não duvido que tenha a segunda parte, apesar de que vai ter que rolar uma baita adaptação, ou trocarem atriz. E a baita adaptação eu falo inclusive porque eu dei uma olhada no Webtoon e vou dizer, você acha a série violenta? Você não viu nada, o Webtoon é muito mais. Do tipo gráfico, do tipo faca enfiada no joelho que é pra doer bastante. Sabe, o negócio é brabo ali. A cicatriz deles, do vilão, né, do Myung-gil, não é bonitinha, porque se você for pensar, foi horrível ver ele cortando o rosto do Gun-oh, mas meu Deus, eu não consigo falar o nome dele, certo? Gono! Ficou bonitinho, aqui no cantinho, ficou só uma linhazinha dos dois, não sei o quê. No Webtoon, se você for dar uma olhada, ele tem a boca rasgada, meio que nem o Coringa, assim, para um dos lados, e a cicatriz bem mal fechada segura como se fosse por 3 piercings, assim. O negócio é realmente macabro. E a série é macabra no Webtoon. Vai precisar dar uma suavizada, vai precisar dar uma bela adaptada, se eles quiserem fazer a segunda temporada. Porque, ó, eles pararam na metade. Tem muita coisa pra acontecer se quiserem fazer uma segunda temporada. Mas é possível fazer. Só que acho que não com a atriz. Inclusive, a informação mais recente que a gente tem é que a carreira dela ficou, né? Ela foi parar no tribunal, ela foi... O pior é que eu não tenho como não dar razão pra ela. Ela pediu desculpa e tal, mas assim, ela estava dirigindo embriagada por 2 minutos, porque ela disse que ela precisava levar um amigo dali até ali. Ela não achou que ela ia ter que dirigir. E aí, nesse meio tempo, ela bateu num poste. Algumas lojas ficaram sem luz. Não tô desmerecendo, não tô dizendo, isso é pouco. Não tô dizendo que é pouco. O que eu tô dizendo é que não precisa acabar com a carreira de uma pessoa. E ela falou que ela precisava da grana que ela ganhava como atriz pra cuidar da família, ela era rimo de família. Tá bom, não devia ter bebido se você faz um tipo de coisa assim, que a sua família depende de você, sem dúvida, mas a gente não pode julgar. E aí a última informação que a gente tinha é que ela tá trabalhando num café, porque ninguém mais contrata essa menina. Então talvez a segunda temporada não vá poder ser com ela. Então fizeram aquela cena que ela surta, e no que ela surta ela vai embora. No Webtoon não é assim. E ela é bem jovem, viu, Vicky? Ela tem 22 anos ou 23, alguma coisa assim. Pois é. Eu acho que é um pouco demais pra acabarem com a carreira de uma pessoa.
No fim das contas, entra um pouco a máxima do... Gente, ninguém morreu. Né? E ela não falou, tá tudo bem. Dane-se, eu não tô nem aí que aconteceu isso. Ela pediu desculpa, ela confessou, e aí ela foi pro tribunal, já foi pro julgamento, depois de ter confessado. Mas, né, Coreia, eu já vi gente ser cancelada por muito menos. E falando em temporada, já que você citou sobre isso, agora a gente estava fazendo um levantamento aí de quantas séries está tendo segunda temporada, principalmente essas de produções originais da Netflix e de grande sucesso, coisa que não era comum, viu, turma da Dramaland? Vai ter agora da Advogada Extraordinária, vai ter do Round 6, mas o Round 6, gente, o Round 6 é muita curva, muita fora da curva. O Round 6, só para levantar o parênteses aí, é recorde do recorde, uma coisa assim assombrosa que eu acho que acontece 1 em 1 milhão. Que nem Star Wars, que tem Avatar, sabe? Essas coisas assim que você fala, nossa, aconteceu isso? Titanic, sabe? É o Titanic da Dramaland. Acontece uma coisa que você fala assim, ok, tá? Vai acontecer de novo? Não sei, né? Os meninos aí tiveram em primeiro lugar alguns dias, como ficou também Black Knight, que a gente também fez uma resenha aqui, também ficou em primeiro lugar alguns dias, mas não ficou tanto quanto o Round 6. Então, torcemos que tenha, pelo bem dos personagens. Mas se não tiver, tudo bem também, né? Eu fico com um pouco de medo que as pessoas queiram repetir a fórmula. Mas eu acho que é um baita feito ser, né, termos outra série coreana como primeira do mundo. Acho muito legal. Isso realmente me deu orgulho. Então, ver Black Knight, Black Knight eu não tinha essa informação, que tinha sido o primeiro do mundo. Cães de Caça eu acompanhei, obviamente, né? Então eu vi algo sobre isso. Não gosto também da ideia que falem vai ter que ter segunda temporada só porque fez sucesso. Vira caça-níqueis. Existe uma grande chance da segunda temporada não superar a primeira, nem em audiência, aliás, porque tem gente que vai falar não vou ver porque estão fazendo só para ser caça-níqueis. Eu queria falar do carisma dos dois, porque os dois são incríveis mesmo. Quando você vê, não tem como você não se apaixonar. Tipo, em Hometown Cha-Cha-Cha, na hora que entra o diretor de TV, que é o personagem do Lee Sang-gi, eu me apaixonei por ele. Eu comecei já a achar que a dentista devia ficar com ele. Ele é uma graça, ele é muito fofinho, né? O personagem dele, ele sempre faz gente simpática. Ontem eu terminei de ver o Thor, que ia fazer uma participação especial, não posso parar, então desculpa aí, galera. Ontem mesmo terminei de assistir o Intensivão do Amor, e o Lee Sang-gi aparece como um canalha, né? Como chama? Influencer digital, ele faz lives, que ele fala que ele é o cara que vai entregar todo mundo, então ele chega com o celular sem ser convidado, de maneira totalmente imprópria, em cima das pessoas, ofensivo, né, invadindo, não sei o quê, mas ainda assim ele tem um jeito, ele tem uma carinha muito fofa, ele é um barato, eu gosto demais dele. E o Don-han, tá bom, já parei de falar, mas a ideia é que ele seja doce, né, o Gonu ser muito doce, ser fofinho, mas eu tô falando do carisma porque eu quero destacar, tá sendo considerado um dos grandes bromances, né, das séries coreanas. E realmente, ele tá ali também com o Rei Eterno, Jo Young e o Lee Gon. Ele tá ali com Descendentes do Sol, que é o personagem dos dois principais, né? A química entre os dois é muito boa. Então, o que é bromance? Não é romance. Não estamos falando de BL. São só dois homens que se dão muito bem, que você não consegue não ver a química entre os dois. E a química entre o Woojin e o Gonu é muito legal. Eu acho que é o forte da série. Deixa cenas de luta mais cúmplices, deixa cenas de amizade mais legais, faz a coisa do... Ele é um cara só solitário, e ele começa a conhecer melhor a mãe do Gonu, então, né, aquele negócio de comer a comida dela, nanana. Isso é muito gostoso de ver, porque é um baita de um contraponto com a violência. Do jeito como a gente fica amiguinho deles, né, a gente quer ver eles. Outra coisa... Quero falar muito. Gostamos muito de cenas de luta. Por quê? Cena de luta é coreografia. Agora você me bate aqui e eu caio pra lá. E agora você me bate de lá e eu caio pra aqui. E aí você cai no chão e eu te soco no chão. As cenas de luta tinham uma agilidade tão absurda que aquilo ali, pra alguém errar e realmente acertar o rosto do outro, era muito... Olha... admiráveis, algumas das melhores cenas de luta que eu já vi. Tem aquela cena de luta no subsolo do metrô. Tem uma hora que ele soca... Aí agora eu tô falando do Gonu. Gente, ele soca numa velocidade aquela galera. A coreografia tá tão bem feita. Aquela do shopping abandonado também. Gente, a coreografia de luta ali é tão bem feita
que eu fiquei muito impressionada. E pra mim eu vejo a parte coreográfica, eu vejo como é que o ator resolveu com aquele ator e a câmera, vocês vão lutar aqui porque a câmera vai girar em torno de vocês. E aí na hora que você terminar de derrubar esse cara, a câmera vai passar sem corte para aquele outro, e aí você vai socar aquele outro, soco daqui, ele cai. E aí vem o outro por trás de você. E aí eu preciso ampliar a lente para ter o alcance de eu pegar você lá no fundo. Aí a gente corta para aquela outra câmera ali. Se vocês soubessem, aquela cena do shopping deve ter demorado 1 semana para ser feita. Sabe? Para mim sem exagero dizer que aquela cena sozinha demorou 1 semana para ser feita. Porque tinha a menina com arco e flecha lá em cima, porque tinha o carinha que tava subindo pelas escadas rolantes, e aquele cara é lutador de MMA, né? Achei muito louco isso. Os atores falando, a gente teve que lutar contra um lutador mesmo, e a gente tinha que parecer que tava de igual para igual. Isso é muito legal. Isso, sem dúvida, é um mérito. Eu não gosto de raiva. Eu passo raiva ou eu tenho gatilho, ou eu não gosto de cena de luta, mas se você encarar como uma coreografia, vira um espetáculo. O que pra mim é um espetáculo, né? A cena de luta, pra mim, é realmente... Você tem que brilhantismo. Você tem que colocar um peso aí, que até esses 2 atores, no caso, eles não são profissionais de artes marciais. Que nem o Lee Jong-gi, por exemplo, ele é lutador de arte marcial, então para ele fazer uma cena, beleza, mais uma. E ele não, eles tiveram que ter realmente um treinamento de meses, né? Boxe, não só o boxe, como de cena de luta, né? Que são 2 coisas diferentes. O drone foi amplamente usado nessa série. Assim, peraí, eu vou falar. Você vem me falar do episódio 7, dos 2 treinando na praia? Gente, aquilo é pornô para meninas. Pornô para meninas. Não só meninas, né? Eu sou super aberta aí. Olha aí se quiser. Mas, olha, eu vou falar que de vez em quando, assim, no momento recreativo, eu coloco aquele começo do episódio 7. Gente, o que é aquilo? Obrigada, parei. Mentira. Todo mundo ali tá tentando levar uma vida normal. E esse tá tentando da história. Eu lembro de ter visto, assim, aquela, né, o começo dessa, o primeiro episódio é nível passa raiva do primeiro episódio de Itaewon Class, né? É muita injustiça, é um abismo absurdo entre bem e mal ali, é o suco da podridão humana, né, o começo. Ali, e aí eu ficava gritando pra mãe, o mal é muito santo, desconfia, não assina esse documento, minha senhora, não assina esse documento, minha senhora. E ela assina o documento, não é? Então, esse horror, né, que a gente sente dessa sociedade, bem o que você falou, da crítica que tá ali, né, da sociedade do ladrão rouba ladrão, que é a série, a Jota contra a Jota, né, que a gente falou lá no começo, não dá pra ser coisa boa. Um cara que era ruim, mas que tinha o seu lado Robin Hood ali, que é o terror, né? Que é o senhorzinho da cadeira de rodas, como a gente fala, aquele lá, o senhor Che, ele ainda tinha uma coisa, ele queria fazer o bem de alguma forma, não. O outro não. O Myung-gil era ruim, o negócio dele ali era pesado, né? E aí ele quer criar uma situação em que as pessoas deixem a área para ele poder fazer o que ele quiser. Então é estudado em como ferrar a vida do outro, né? Isso dói pra caramba, por isso que eu falo sempre, toda vez que eu falo, isso dói, uma coisa, quando é muito injusto, eu falo que é nível episódio 1 de Itaewon Class. E é bem isso, né? Quanta gente se ferra na mão desse povo só pra eles ganharem mais dinheiro. E vão gastar onde? Se você for morto ou se você for preso, pra quem fica esse dinheiro? Também é um dado bastante importante dessa série. O crime não compensa. Essa é a real. Você vai ter que ficar sempre, pra sempre, nas sombras. Você vai ter que ficar pra sempre cobrando aquilo que você disse que cobraria, porque você também já tá falando numa área que leão come leão. E aí, se você não mantiver essa sua postura, você vai ser engolido e vai ser engolido da pior forma possível. Você vê, foi o que aconteceu com o Theo, né? Os caras que ele criou se voltam contra ele porque já acham que precisam ter mais dinheiro do que ele tinha. Então, aí isso não basta. Quando você trata com gente ruim, é isso que vai acontecer. Elas vão te engolir, porque elas não vão ter, como é que pode dizer? Não vão ter respeito nem por você. Não existe hierarquia para essa galera, né? Então, é outro ponto forte da série. E aí eu queria falar uma coisa que eu acho bem importante. Quando eu comecei a assistir a série, eu jurava, tanto que acho que tá lá na matéria, porque só anunciaram os nomes. Na minha cabeça, quem ia fazer o Myung-gil era o Ho Jong-woo, que é o cara que faz o Theo.
O que faz o agiota bonzinho. Por quê? Porque eu já vi uma série que chama Me Abrace, é antiguinho, não lembro agora de que época que é, deixa eu ver se eu encontro aqui enquanto a gente vai falando. Ele faz nada mais, nada menos do que o pai dos personagens principais, ela é de 2018. Eu assisti, não vou negar, por causa do Jang Ki-on, que é o lindo do Gumiho lá, o meu colega de quarto no Gumiho. Assisti por causa dele e me impressionou. Pro lado ruim, no sentido de, pelo amor de Deus, como ser violento. É pra ser romance, mas esse cara é o pai de alguns dos personagens e ele é um serial killer. Isso é o tempo todo, não é spoiler, tá? Ele mata as pessoas com um martelo. Então, eu já cheguei pensando que o vilão ia ser ele. E no fim das contas, quem é? O baita vilão é o Park Sung-woon, que eu conhecia, sabe da onde? Você vai dizer, para com isso. Se eu não me engano, eu vou até ver de novo, vou fuçar aqui enquanto a gente conversa, enquanto eu conto isso. O Park Sung-woon é o... Deixa eu ver se é ele mesmo. Vou até fuçar aqui. Eu acho que é ele. Ele é um baita vilãozão. Você fica querendo que ele... né? Você fala, pelo amor de Deus, quem é esse homem? Como assim que você faz um vilão tão... Mas ele é... Tem cena... É ele mesmo! Em Bem-vindos ao Waikiki. Quem não assistiu... Bom, quem não assistiu, assista. Mas é completamente diferente. É comédia rasgada de você, às vezes, ter que dar uma pausa. Porque ou você tá com vergonha alheia, ou porque você está literalmente fazendo xixi nas calças. Eu tô dizendo pra você. Se você quer rir, assista Bem-vindos ao Waikiki. E em Waikiki, ele faz um ator que não fala. E tem cenas mas hilárias. Sabe o que é você relembrar depois e dar risada? É ele. E aí você fala, não, como assim? Esse cara vai ser o super vilãozão? E é um baita vilão. Falando de risada, posso levantar? Ó, gente, eu vou falar um spoiler aqui. Atenção, um spoiler. Galera, agora tem spoiler. Da terceira parte, vai. Quando entrou uma atriz mirim. Posso dizer mirim? Que ela não é mirim, vai. Ela tá na faculdade, pelo amor. Não chega a ser tanto. Na segunda parte, que ela usa o arco e tal, gente, ela entrou pra divertir, ela fez umas piadas ali no começo, tudo bem que não é aquela piada de você gargalhar, mas deu uma quebrada naquele clima pesado que tava tendo no começo. É verdade, ela é bem Era bem hilário, sabe? Tem uma cena em particular que eu gostei demais, quando os meninos foram mexer no computador e aquela menina brotou do nada. Não mexe no meu computador! Não mexe no meu computador, tem coisas aí, né? E os meninos comentam, mas o que será que vai ter dentro do computador aqui? Se fosse no meu, provavelmente teria só os fofos, né? É o que eu vi, eu salvei um meme ontem mesmo. Você quer olhar o meu celular? A preocupação não é pegar nudes, é que você vai pegar um monte de foto de homem coreano. Desculpa aí. Mas ela foi uma personagem que eu achei que foi muito bem colocada, apesar de ter dado aquela quebrada, assim... Fotograficamente falando, Vicky, não sei se você sentiu a mesma coisa, mas assim, até aquele momento era tudo bem escuro. Aliás, vamos levantar um parênteses, fotografia excepcional. Muito boa, até lá, mesmo. Estética tudo, legal. Tudo bem escuro e tal. E de repente entrou essa menina com o quarto dela clarinho, tudo, né, bem colocado assim. Então deu uma quebrada no clima. Eu achei muito legal. Tudo bem que a gente viu aí que a Vicky pronunciou anteriormente que não foi uma coisa, né? Foi uma coisa que de momento, por conta da atriz. Eu precisaria olhar, não vi até esse ponto do Webtoon, se essa menina não entra mesmo. Talvez ela não tenha sido uma solução porque a Hyunjoo saiu. Não sei dizer. De repente ela existe ali mesmo. Afinal de contas, ela é neta do fulaninho ali, né? E precisa ter um gancho. A quem eles vão querer salvar? Eu esqueci o nome dele. Aliás, eu não toco o nome dele aqui no elenco. O carinha que é meio que eu chamava ele de o Alfred, né? Ele era o Alfred. O Alfred, verdade. Do terror. Isso. E aí, assim, tem que ter. Quem a gente vai salvar? Se todo mundo já sumiu e quem. Então, já estamos na galera do spoiler, povo. Sim. Se o Sr. Che já morreu, a gente precisa fazer o quê? A gente vai salvar quem? Deixa esse cara viver. Não, eles queriam ir atrás dos vilões porque eles queriam acabar. Eles queriam uma sociedade um pouquinho melhor, tentar uma coisa um pouco mais justa. Mas a gente vai salvar quem? E é aí que o Alfred some, né? E aí o que a gente vai fazer? Opa, peraí, tem a neta dele, a gente é um ponto de honra. Vamos ter que salvar o senhorzinho. Outro spoiler aí, ela usava óculos. Eu não sei se, acho que você reparou essa cena, né, Vicky? A hora que eu vou me preparar, né? Parece que todo mundo tem que prender o cabelo e colocar uma roupa de herói, né? Aquela roupa de herói e tal. E ela coloca a lente de contato. Gente, a hora que ela colocou lente de contato, eu dei tanta risada.
Eu não sei, eu atribuí aquilo a de repente a lente dela ser aquele que. Porque tem, né, um lente com um negócio lá que faz mira. Eu sei lá, e passou pela minha cabeça. Que talvez fosse mostrar que ela tinha. Porque ela tem várias coisas de efeitos especiais no quarto dela, né? Sabe, você pensa, essa daí tá treinada, essa daí você tá sabendo o que tá fazendo. Eu atribuí a isso, mas é uma outra visão mesmo. De repente ela só quis tirar Porque ele os óculos. Óculos, é lógico, porque É, você não vai numa cena de ação lá, você vai tomar uma porrada no óculos, não dá certo. Não é muito Mas a legal. lente. Toma um soco pra você ver se a sua lente também não some, mas tá valendo. Muito Eu não melhor fiz que essa o- leitura, mas é legal, divertido mesmo. Muito É uma coisa legal, que eu pra mim achei- passou. Eu achei divertido. Então, eu achei a colocação dessa personagem muito bem colocada. E depois veio, claro, veio uma sequência ali que foi bem triste e tal, mas enfim. Eu gostei muito né, o pinguinho que o Choi Si-won fez ali. Siwon é um cara conhecidíssimo, já fez protagonistas pra caramba. É idol do Super Junior, né? Teve aqui no Brasil já não faz muito tempo. O cara é muito conhecido pra fazer esse pinguinho. Ele fez praticamente uma ponta, tanto que eu nem sabia, até ver o trailer, eu não sabia da participação dele nessa série. Então, o Siwon bem colocado lá. Adoro a forma como ele foi. O personagem dele é conduzido, porque ele é chantageado o tempo todo e é um cara que tem um nome a zelar, uma imagem a zelar. E eles ficam, né? Uma das partes mais fortes dele como enredo é que ele precisa limpar o nome dele porque ele tá lá sendo chantageado pelos caras. Achei muito legal a participação dele. O cara lá que eu gosto é Lee Hae-young, que ele faz trocentas séries que eu adoro e que faz o Sushi Man lá, o Yeon-jun. Quando ele pega, o cara vira requinte de crueldade, tira a faquinha do bolso e corta os tendões de Aquiles dele. Aquela parte foi difícil de ver. Aquele personagem é bem legal. Ele só entra nos momentos super necessários. Eu adoro a cena que ele começa a falar com os dois e os dois falam, dá um minutinho. E eles falam, não, porque esse Ajoshi aí, eles com esse senhor, e aí ele fala, não, eu na verdade tenho 31 anos, né? Eu achei muito legal aquela cena. E é que ele resolve ajudar os dois, mesmo estando presos lá, não sei o quê. Ele só entra quando ele realmente é necessário. Aquilo foi muito legal. No começo, ele ser o cara que tá roubando a identidade da galera, não sei o quê. Aquele personagem é pequeniníssimo, ele é ótimo. Gostei demais. Você falou do momento, realmente, teve vários ali. Agora que eu falei, a morte da esposa, agora nós estamos na área de Nossa, de pior. grávida. Pior. Eu a morte não, daquele cara e da esposa. Você não achou? não mostrou. Pelo menos se a minha Dela, não. memória apagou. Se a Não, minha não. memória apagou ali, eu pulei, né? Teve um delete aqui, não, mas não mostrou como é que foi a situação dela. Mas a gente acredita que ela deve ter morrido de uma maneira bem dramática, Trágica, né? sem dúvida. O Trágica. cara morreu de maneira trágica e ele só olha pra porta e começa a chorar, né? Porque ele sabe, ela vai morrer também. E aquelas cenas, agora eu confesso que eu tenho um pouquinho de. Me dá um pouquinho de arrepio, né? Porque esse negócio de a pessoa ter sangue em cenas, pra mim, particularmente pra mim, ter sangue nas cenas, pra mim, ok. Pra mim, o que me dá aquele arrepio na esquina é aquele barulhinho, sabe? De pessoa agonizando, aquela falta de ar, aquele negócio assim, me dá um pouquinho de arrepio, confesso. Entendi. Eu não sei se pra você também, você falou esse aí, eu não sei se foi nesse ponto. No requinte de crueldade. Eu não ligo pra soco, eu não ligo, por exemplo, uma facada, eu não ligo. Agora, pegar, virar o cara, e você ouviu o barulhinho da faquinha de sushi que ele pegava pra cortar os tendões de Aquiles. Isso é requinte de crueldade. Aí eu não gosto de requinte de crueldade. Eu não ligo pra sangue mesmo. Sabe, cortei o dedo, ver sangue não me incomoda. Mas o requinte de crueldade, a coisa do, sei lá, pegar a pessoa e ir lá colocar amarrar a pessoa e jogar combustível e ameaçar colocar fogo e efetivamente colocar fogo, pra mim é requinte de crueldade. Isso me incomoda demais. Tá vendo? Até entre a gente aqui, a gente também avisa quando tem algumas coisas que são mais sensíveis, porque tem, gente, afinal nós somos humanos. Dito isso, vamos para cima e assista, porque eles são muito legais. As cenas dele no restaurante são lindas. As cenas em que eles se encontram em família são totalmente domésticas. A coisa mais fofa, que a mãe dele cozinha para todo mundo. Isso é muito lindinho. Acho que o grande trunfo da série são dois caras puros, né, determinados, porém puros, se enfiarem naquela bandidagem, no suco da podridão humana. Para mim, a grande lição, não a pancadaria, a grande lição de Cães de Caça é que você consegue sim se manter íntegro mesmo com os pés na lama. Falou bem. Isso é muito legal. E por isso vale assistir a série.
Pois é, eu acho que você falou aí que tá. Você vê que os meninos, até mesmo no final, quando ofereceram, olha, você quer ficar com 50 mil barras de ouro, aí você quer ficar com todo o dinheiro, eles. Mas não dá, era uma situação que eles se colocaram ali que não daria para eles voltarem o que era antes. Nunca dá, né? Você sempre fica com um trauma de alguma lembrança, sei lá, alguma coisa pós-traumática, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas fica, né? Não consegue voltar mais do que era. Não só isso, eu acho que eles pensam que o cara ainda tem ajudantes, as séculas perdidas por aí, ele só tá preso, ele não morreu. A nossa vida vai ter que ser reclusa, não tem como voltar. E eu acho que eles pensam que é dinheiro sujo, né? Eu não quero essa vida, não é isso que eu quero pra mim. Eu achei até que o final foi bem felizinho, porém aberto. Eu consigo ver, sim, uma segunda temporada se eles quiserem fazer. Mas foi felizinho pra tudo que passou ali. Eles, aquela coisa literal do vamos nos abraçar, os três se abraçando no orfanato num dia de sol. Foi muito fofinho, né? Foi legal, né? Mas eu acho que eles pensaram mais no dinheiro sujo. Eu não sei se eu quero isso pra mim. Oi, Vincenzo, tudo bem aí com você? Tô te dando um oi daqui no fundo, né? Pois é. Não, mas foi o que eu disse, sei lá, se fosse outros personagens com outros tipos de personalidade, pegaria esse negocinho, colocaria na mala e hasta la vista, baby. Sem dúvida. Né? Eu acho que é legal ser coerente ao que você criou. Você criou dois caras que vão falar. Se bem que eu acho que o Woodin não pensaria se é dinheiro sujo. Eu acho que ele foi convencido pelo Konoha. Foi. O personagem do Lee San-ki, que não sei se você viu, fizeram uma votação de quem era o mais simpático, mais adorável, ganha o Woodin. É claro, ele é o Dean pro Sam do Udon-wan, né? Assim, o Dean pode fazer o que ele quiser, né? O sidekick pode fazer o que quiser, ele pode errar, ele pode ter falhas de caráter. O herói é o herói. Então, nossa, eu achei eles muito Sam e Dean o tempo todo. Oi, gente que gosta de Supernatural, eu também tô falando com vocês. É muito Sam e Dean aquela dinâmica deles. É o heróizinho e o sidekick que pode fazer o que quiser. Pode ser o... Sabe, é o... Na Disney você tem sempre aquelas as criaturinhas que são os fofinhos, que podem errar, que podem falar pro herói, faz aquilo, o herói fala, não, eu não posso, eu tenho que me manter íntegro. É bem isso. Não é. Não é. Verdade. Se bem que esses todos que você falou tem um momento de drama que é bem pesadinho. A Coreia não sabe fazer só fofinho. Aliás, eu diria que o único só fofinho que eu vi é 1% de alguma coisa. Eu acho que aquele nem dramão tem. Tem bem mais leve do que Secretária Kim, do que Hometown Cha-Cha-Cha. Porque na hora que chega no dramão mesmo, você fala, isso é forte se for pensar. Mas é que a violência não tá na tua cara. Então, mas recomendo. Assista. Chegou até aqui e não viu ainda, sinto muito, então spoiler a gente avisou. Mas assista. Então, olha, eu vou me despedindo por aqui. Quem tá falando aqui é a Súria. Muito obrigada por ouvir. E a gente se vê semana que vem. Vicky, agora é com você. Isso aí, bom, mais do que recomendado. Estão aqui todos os motivos para você ver ou não ver de repente. Peço desculpa de novo, porque eu não tenho estúdio, eu tenho uma casa que funciona. Então, gente fazendo almoço, gente limpando a casa, cachorro latindo. Espero que você tenha curtido, espero que você curta Cães de Caça também. Espero que você continue curtindo o NunaCast, porque sempre que a gente assiste alguma coisa, tem aqui uma resenha em podcast. E também tem a resenha, ficha, tudo lá no nosso site momentoqueidrama.com.br. Dá uma olhada, não fica de fora não. A gente se vê por aí. Um beijão, tchau, tchau!